tive uma reunião com um cliente no escritório, hoje inclusive, e foi muito legal. Porque a gente prospectou um cliente ultra qualificado, tá? Que é uma indústria que fatura aí seus 7 dígitos no ano. E eu falei assim, cara, vamos colocar isso daí para rodar? Primeiro vamos colocar para rodar e aí depois a gente conversa sobre valores. Pode ser assim? Mas basicamente o que eu ofereci para ele? Se liga nessa ideia, nessa solução, tá? Então, por exemplo, eu peço para ela, olha, eu quero criar um lembrete. Ela vai entender que eu quero criar um lembrete e ela vai executar uma ação para mim. E qual é essa função? Qual é essa ação que ela executa? Ela faz uma inserção no banco de dados com o nome do meu lembrete e o horário que eu quero. Então, por exemplo, eu falo para ela assim, olha, eu quero que você me lembre que eu tenho uma reunião. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Cara, tem acontecido muita coisa nessa semana. Vim aqui passar alguns updates pra vocês de tudo que tá acontecendo, tá? Primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, nós tivemos um super update aí na Purple, no projeto Purple do Building Public, que a gente tá construindo aí em conjunto. Eu não lembro se vocês que estão acompanhando essa jornada, eu não lembro se eu falei em algum momento aqui, uma das minhas vontades era de colocar um sistema de lembretes no meu assistente. Então, o que ele iria fazer? Como era um assistente de gestão e produtividade, eu precisaria que ele me lembrasse de fazer algumas coisas justamente para melhorar o meu hábito, né? Então, o que eu pensei? Por exemplo, criar o hábito da leitura, né? Ler uma página, ler um capítulo de um livro. Ou então, eu preciso me hidratar mais, eu preciso beber mais água, eu preciso, sei lá, fazer mais exercício, entendeu? Então, essas coisas iriam me ajudar em todo esse processo. Só que aí eu pensei, como é que eu faria isso? E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer. Eu quebrei minha cabeça tentando várias possibilidades e tipo assim, cara, eu tava indo pra um caminho sem volta. Eu acredito fortemente que talvez eu não ia conseguir terminar esse ano se eu não tivesse criado essa comunidade para me ajudar. Inclusive, se você quer uma comunidade com outras pessoas que estão nessa mesma jornada que você, de aprendizado sobre tecnologia, N8N, automações, tá? Clica aqui embaixo, entra lá, se apresenta e vão com a gente, tá? Que tem muita coisa legal acontecendo lá. E essa comunidade me ajudou a caminhar muito mais rápido, mas ficou muito massa. Eu vou deixar alguns trechos aqui dele funcionando para vocês verem, mas basicamente eu precisei mudar toda a estrutura dela. Ela estava inicialmente com HTTP Request, que foi como eu aprendi, e depois eu fui entender melhor como é que funcionavam os agentes e a gente adaptou ela para um agente. Tem um agente lá e aí a gente chama uma function. Isso já é um pouquinho mais avançado. Posso trazer algo mais aprofundado nesse assunto, mas ela, resumidamente, é como se ela recebesse uma ordem e ela tomasse a decisão em qual momento que ela vai executar essa função, entendeu? Então, por exemplo, eu peço para ela, olha, eu quero criar um lembrete. Ela vai entender que eu quero criar um lembrete e ela vai executar uma ação para mim. E qual é essa função, qual é essa ação que ela executa? Ela faz uma inserção no banco de dados com o nome do meu lembrete e o horário que eu quero. Então, por exemplo, eu falo para ela assim, olha, eu quero que você me lembre que eu tenho uma reunião com o Caio às 15 horas da semana que vem. E ela vai entender justamente tudo isso. Ela tá setada para o horário atual, então ela vai falar, a sua reunião com o Caio será no dia tal hora. Ok? Aí eu falo, ok. E aí ela vai marcar essa função. Porém, eu setei dentro do prompt que quando for uma reunião, ela vai me perguntar antes de colocar o lembrete se ela quer que eu seja avisado antes, né? Porque normalmente em reunião a gente precisa ser avisado antes. A gente não pode ser avisado exatamente no horário, a não ser que seja online. E mesmo assim, é bom a gente se preparar um pouco antes da reunião. E aí, isso que acontece. Então, ela cria 2 lembretes para mim. Um para avisar e o outro no horário. E, cara, isso já tá sendo super funcional para mim. Porque o que eu faço, né? Hoje, no meu dia a dia, eu tenho o hábito de usar a agenda. Até hoje. Cara, não me julga, tá? Eu sei que eu sou um dinossauro pré-histórico por estar usando a agenda até hoje. Essa é a minha agenda. E tudo que eu vou fazendo, eu vou riscando, ó. Então, por exemplo, o que não tá aqui com marca-texto é porque eu ainda não fiz, né? Por que funciona pra mim? Porque é intencional. É algo que eu já faço todo dia, né? Eu tenho o hábito de, antes de dormir, eu já deixo listado tudo que eu tenho que fazer. No outro dia eu só venho, já vou finalizando e já vou riscando ali. Porém, essa ideia do lembrete também me ajuda muito, porque aí já chega as mensagens, como eu
tô ali no WhatsApp, essas mensagens vão chegando e vão me lembrando de algumas coisas importantes que eu preciso fazer. E isso também tem me ajudado na minha produtividade. Bom, o que eu achei mais legal de tudo isso? Isso daí já me economiza um tempo gigantesco, porque eu posso chegar para ela e falar, olha, cria um cronograma para mim com essa e essa tarefa das 7 da manhã às 5 da tarde. Então ela já vai criar um cronograma com horários distribuídos de todas essas tarefas que eu tenho que fazer. Isso está num prompt super simples, mas isso daí dá para ajustar para horário de almoço, cada tarefa ter um horário específico. Então, eu vou editar um vídeo normalmente de 1-2 horas, uma arte, eu desenvolver um layout entre 30 minutos a 1 hora, dá para adaptar tudo isso. E, enfim, é algo que dá para ser ajustado. E qual que é a moral da história, né? O que vai acontecer agora no final do dia? Nós vamos colocar isso aí para rodar, né? E vamos colocar as pessoas para testar no trial, ver se isso realmente faz sentido para elas. Caso faça sentido, a gente vai avançar. Caso não, a gente já parte para o próximo, né? Vai para um próximo projeto. Inclusive, tem outros projetos aí em andamento. Eu não posso falar ainda, mas estão bem legais e muito em breve vocês vão saber também de tudo que está acontecendo, tá? Resumindo, Purple atualizada, nós não vamos colocar mais nada, ela já está excelente do jeito que está, ela já está entendendo áudio, ela já está entendendo imagens, e isso também provavelmente eu vou tirar, que não vai ter utilidade para esse fim específico. Ela cria lembretes, ela cria rotinas. Então, de um assistente de gestão e produtividade, ela meio que está indo para um ramo, para uma linha de assistente pessoal. Mas a gente vai focar mesmo em produtividade, que é o foco inicial do projeto. Vamos seguir nisso. Se não der certo gestão e produtividade, a gente vai para assistente pessoal, aí a gente talvez pense em algo para agendamento, aí entra com outra vertente, mas vamos tentar primeiro no gestão e produtividade. Fechou? E por que eu tô fazendo isso? Eu acabei atrasando muito esse processo, porque eu quis me aprofundar mais no assunto, eu quis aprender mais e... Cara, essa parada do Code N8N tá me deixando alucinado, assim, de tantas possibilidades que a gente tem disponíveis. A gente tem um assistente lá dentro da comunidade que é um resumidor de grupos e a gente tem um acesso a um dashboard onde a gente consegue ver todas as pessoas que estão interagindo lá. Porém, aconteceu um episódio muito interessante lá, onde o pessoal começou a discutir assuntos de política e uma parada que faz parte do MVP, né? A gente tá construindo essa comunidade, então a gente tá criando as regras para essa comunidade. E uma das regras que eu percebi que precisa estar funcionando imediatamente é não discutir política dentro do grupo, porque isso obviamente não vai agregar em nada pro nosso objetivo principal, que é justamente aprender e se ajudar, certo? E cara, tá tudo bem, né? Isso pode ter sido uma falha minha de não ter comunicado isso antes, porém, a partir de agora, a partir desse acontecimento, todos que estão lá já sabem disso. E o que a gente fez? Nesse resumidor de grupo, a gente tem uma opção, porque como ele puxa todas as mensagens, ele também entende o que essas pessoas estão falando. Então, a gente sobe essa lista de regras pro resumidor de grupo e no final do dia, ele vai notificar as pessoas que infringiram regras. Então, olha o poder disso para uma comunidade de, sei lá, de 1.000 pessoas, uma comunidade de 500 pessoas, onde o dono dessa comunidade vai ter acesso a essa informação, porque, por exemplo, a gente já tá com quase 200 pessoas, eu não tô conseguindo acompanhar as mensagens de todo mundo, eu leio o resumo do grupo e ali eu entendo, óbvio, eu tô ali olhando sempre que dá, mas às vezes eu não consigo acompanhar o assunto, né, tá acontecendo muita coisa ali, e essa solução de subir as regras e o assistente entender e voltar um relatório, eu achei absurdamente sensacional. E, bom, a gente tá pensando em alguma maneira de talvez ensinar isso para vocês. Se vocês têm interesse em aprender sobre esse assistente, eu vou estar deixando aqui um link de um outro grupo, onde a gente vai provavelmente fazer algo mais personalizado, né? Do 0 a 1, aqui com você com acompanhamento. Então, se você quer aprender esse tipo de solução, clica aqui nesse link e vamos com a gente que muito em breve a gente vai soltar mais novidades por lá. Beleza? Bom, próximo assunto aqui. Pra vocês verem como que a semana foi sinistra. Tive uma reunião com um cliente no escritório, hoje inclusive, e foi muito legal.
porque a gente prospectou um cliente ultra qualificado, tá? Que é uma indústria que fatura aí seus 7 dígitos no ano, e essa indústria, ela é muito aberta a possibilidades de tecnologia, avanço tecnológico, é uma indústria que realmente se preocupa com isso. A gente atende eles há 2 anos já, e eu falei assim, cara, vamos colocar isso daí pra rodar? Primeiro vamos colocar pra rodar, e aí depois a gente conversa sobre valores. Pode ser assim? A gente fez uma prospecção desse jeito, e dessa maneira tá funcionando super bem, tá? Assim que fechar contrato, que eu tô muito otimista para que isso aconteça, eu venho aqui e compartilho com vocês como é que foi toda essa caminhada. Mas basicamente o que eu ofereci para ele? Se liga nessa ideia, nessa solução, tá? Eu falei assim, olha, abortei totalmente a ideia de a IA vai substituir um funcionário. A gente já discutiu sobre isso dentro da comunidade, também em outros vídeos. Isso daí não é legal, tá? De falar. Obviamente, isso tá mais para impressionar as pessoas. Em uma hora, muito provavelmente isso vai acontecer, mas isso também não é a gente que vai decidir. Quem vai decidir é o mercado. E os próprios empresários vão entender isso em algum momento. Eu falei o seguinte, olha, nós temos uma ferramenta aqui que vai potencializar o seu atendimento. Como é que a gente vai fazer isso? Você já tem uma pessoa que atende para você, certo? Que no caso é uma moça que ela responde os clientes ali e ela qualifica essas pessoas e manda para o comercial ou manda para o financeiro, para o suporte. O que a gente propôs para ele foi uma inteligência artificial que ela não vai fazer o atendimento, ela vai fazer a análise de todas as mensagens. É quase como um resumidor de grupo. Então imagina, começou uma conversa. Olá, tudo bem, tal, meu nome é tal, fulano, eu quero solicitar um orçamento de tal serviço, quantidade de peças, tal. Nisso, a assistente ela tá conversando com esse potencial cliente. A IA, ela vai receber todas as mensagens, ela vai identificar as mensagens da atendente, as mensagens do cliente, vai fazer uma análise. Dessa análise, ela vai tirar uma pontuação e aí ela vai passar um relatório para o meu cliente, que é o responsável, dos pontos de melhoria nesse atendimento. Tipo, ó, nesse ponto aqui da conversa, aconteceu isso, isso e isso. Talvez se ela falasse isso, seria melhor para essa situação, entendeu? Ou seja, a gente está aumentando o poder do funcionário dele através da inteligência artificial, que ela vai conseguir fazer uma análise muito mais assertiva. E isso a gente coloca tudo no prompt. E no final da semana, a gente vai passar um relatório para ele em PDF de todas as conversas, certo? Então, vai ter uma análise por conversa e depois vai ter uma análise da semana. Ele vai ter um overview de tudo que aconteceu com essa funcionária e como que ela tratou os clientes. Ou seja, se ela tiver, óbvio que ela não faz isso, mas se ela estivesse tratando mal algum cliente, se ela estivesse passando do limite em algum ponto, ele também ia saber, e aí também ele saberia como direcionar esse tipo de situação. Então, vocês têm noção do poder dessa parada, velho? Aí, na hora que eu falei isso pra ele, na hora, ele falou assim, cara, vamos, como é que faz? Já conectamos a instância dele na API do WhatsApp, já estamos fazendo toda essa configuração, vamos fazer um background ali pra ele, tô colocando na minha própria estrutura, porque a ideia é testar. Vou deixar alguns dias com ele testando e, posteriormente, nós vamos marcar uma reunião para prosseguir. E junto disso também já tem um projeto futuro para SDR, que seria um sistema de qualificação de leads para ele na base de CRM, que já é mais complexo também, já tem um valor um pouco maior, mas isso no curto, médio e longo prazo tem um poder gigantesco, assim, um poder absurdo de diminuir o custo operacional, consequentemente aumentar a margem de lucro, que é o nosso objetivo. Inclusive, se você é empresário que está me assistindo, quer criar soluções de automações para o seu negócio, me chama aqui. Na verdade, você pode fazer o seguinte, entra aqui no grupo, eu tô como um administrador lá do grupo, você me chama, eu ou alguém da minha equipe vai falar com você pra gente colocar esse processo para rodar dentro da tua empresa e criar soluções para você com base nisso. Que agora, não é que vai ser o futuro, já é o futuro, tá? Isso é uma parada que vai se tornar uma consequência, né, do mercado. Bom, falamos bastante coisas aqui, né? Falei sobre esse update da Purple, falamos do... Eu acho que no mais é isso, é só para passar um feedback aqui para vocês de tudo que vem acontecendo. Tô muito contente com tudo que vem acontecendo, já falei isso e vou falar isso várias vezes. Estamos com quase 200 pessoas no grupo, o canal tá crescendo, estamos perto de bater os 1000 inscritos. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer tão rápido assim.
Cara, muito foda tudo isso aí. E eu só tenho a agradecer a você que tá me acompanhando nessa trilha. Vamos juntos. E tem muita coisa legal pra acontecer ainda. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre N8N, automações, inteligência artificial, tecnologia, considere se inscrever, deixa o like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vão ter muitos próximos vídeos. E muito obrigado por você que me acompanha, por você que me assiste. Minha eterna gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine.